Sobre essa questão da divulgação, o compartilhamento de notícias falsas na internet, a gente convidou o advogado Herbert Emílio Araújo Lopes, que também é professor universitário, que vai nos ajudar aqui a tirar várias dúvidas. Professor, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Boa noite, Ordervar. Boa noite a todos os telespectadores que nos escutam e nos assistem nessa noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso em recebê-lo. E essa história de que internet é uma terra sem lei, isso é mentira, né? Não, não é bem assim, mas não. Até a temática que o senhor já estava abordando, essa situação das fake news e hoje uma vertente para a criminalização, reacendeu mais uma vez o projeto de lei 2630 de 2020, que tenta estabelecer a legislação que definirá a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, reacende mais uma vez esse debate a respeito desse tema. Agora, professor, qual é o crime que comete uma pessoa, por exemplo, que dissemina na internet contra o uso da máscara, por exemplo? É bem interessante você falar desse assunto, se é a pessoa ou a rede social a responsável por isso. Porque esse projeto de lei que eu citei, o 2630, ele acaba relacionando que o responsável não é o usuário, e sim a rede social. A criminalização hoje, por uma notícia falsa, não existe. Não existe uma criminalização por uma notícia falsa. Existem outros crimes, mas não específicos em relação à questão das fake news. Tanto é que esse próprio projeto de lei ele não chama de fake news, ele chama de desinformação. E se você me permite só ler ali essa parte que define o que é desinformação, o artigo 4º da legislação ele estabelece que desinformação seria todo o conteúdo, em parte ou no todo, que é falso ou enganoso e é passível de verificação. Aí muitas vezes eu até falo isso com os alunos em sala, então quer dizer que aquele seu tio que publica fake news no grupo de família, ele pode ser criminalizado por estar passando uma mensagem falsa? Não, nem tanto. Mas hoje, digamos, na questão do contexto político, se um agente político utiliza para fins eleitorais, aí sim eu tenho a criminalização pelo artigo 326A do Código Eleitoral. Mas a pessoa física em si, por passar uma mensagem falsa, não. Professor, durante a pandemia a gente ouviu muita gente defendendo e fazendo postagens, por exemplo, defendendo a cloroquina como tratamento precoce. Só que a cloroquina é um medicamento que não tem comprovação científica. Quem postou cometeu crime? Não, até mesmo porque esse assunto, eu até falei muito em sala de aula a respeito dessa situação, são assuntos debatidos hoje por profissionais da área. Se o uso ou não é devido, cabe então ao profissional da área da saúde, seja um farmacêutico ou um médico, ele trazer uma definição. O problema hoje, Odevar, é que boa parte da população tem informação fácil, mas o conhecimento não é tão grande. Então, eu não posso, por exemplo, hoje debater se é eficaz ou não esse tema. Aí a pessoa pega aquela linha de raciocínio e ali ele repassa num grupo de familiares. Olha, está vendo? Isso daqui está certo, isso daqui está errado. Acaba, de certo modo, se o senhor me permite, fazer uma comparação com um livro que o Byung-Chul Han escreve hoje, se chama Agonia do Eros, em que você pensa diferente do outro, acaba trazendo um problema não só político, mas também familiar. Então, é crime ele fazer isso? Não. Mas a pessoa que colocou isso, né, seja através de uma empresa ou utilizando do governo, para um fim eleitoral, é crime? Sim, aí é crime. Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Um abraço.